Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 17 de outubro de 2025, e nosso devocional diário está em João, no capítulo de número 3. Capítulo 3 de João, o versículo 16 especificamente, com certeza é o versículo mais famoso de toda a Bíblia. É o versículo mais traduzido. Há lugares, segundo alguns estudiosos, em que a Bíblia não foi traduzida completamente, mas esse versículo está lá traduzido, porque Deus amou o mundo. Mas com quem ou para quem Jesus disse isso? Jesus vai ter grandes diálogos, principalmente aqui no livro de João, com uma única pessoa. E a pessoa que ouviu isso aqui inicialmente foi Nicodemos, um fariseu, um homem aqui que era príncipe entre os judeus, e ele vai se encontrar com Jesus ali à noite. Jesus já encontra com ele, sem cortar conversa, já vai dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ali Nicodemos chega cheio de tato, chama ele de rabi, chama ele de mestre, fala que ele vem de Deus, e Jesus vai logo no âmago da coisa. É interessante que quando Jesus entra na vida de alguém, ele vai mexer na ferida daquela pessoa para tratar aquela pessoa. Jesus diz para ele, versículo 5, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que Jesus está confrontando aquele homem ali, porque os fariseus daquela época, os religiosos, eles tinham convicção absoluta de que só eles estavam fazendo a vontade de Deus e só eles eram os herdeiros ali deste reino glorioso de Deus, por estarem seguindo à risca a lei. Claro que Jesus denuncia que esse seguir à risca a lei deles era algo superficial, mas por dentro eles não viviam aquilo que estavam dizendo, e um novo nascimento vai evidenciar justamente isso, não somente uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Usando uma palavra mais pesada, não é apenas um adestramento. Animais podem ser adestrados, até os homens podem, mas um coração transformado, somente o novo nascimento pode produzir na vida de alguém. E aí, lá embaixo, Jesus vai dizer para Nicodemos que Moisés, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, com certeza Nicodemos sabia exatamente o que estava acontecendo, um período de rebelião no deserto, quando Moisés estava conduzindo o povo que saiu do Egito para chegar até ali Canaã, e ali, por causa daquela rebeldia, vieram serpentes ardentes ali que ficavam picando as pessoas, morrendo, e Moisés fez uma serpente de bronze e levantou no deserto. Então Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 16, Jesus repete, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão especial, tão grande por nós, que ele envia o seu próprio Filho. Ele envia o Verbo vivo, aquele que tabernaculou entre nós. Ele se fez homem para estar entre nós, e esse amor nos alcança. É incrível como, infelizmente, muitos ainda estão cegos a este amor, mas que nós corramos para este amor, corramos para a cruz, porque Jesus foi levantado e esse amor de Deus foi evidenciado na pessoa de Jesus Cristo para que nós tenhamos a vida eterna. E por que Deus envia o Filho dele? Ele diz no versículo 17 que ele não manda ele para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem não crê já está condenado, diz o versículo de número 18. Um pouco mais para baixo nesse capítulo, o evangelista João vai falar de João Batista mais uma vez, falando de algo que os discípulos dele foram ter com ele. Veja o versículo 26. Foram ter com João, seus discípulos, e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão com ele. João Batista diz, esse é o quem eu anunciava, vendo que todos vão atrás dele. Versículo 30 ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E por fim, o próprio João vai dizer algo especial no último versículo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João, ele está aqui
aqui apenas dizendo mais uma vez aquilo que Jesus já tinha dito. Eu tinha dito que aquele que cresce tem a vida eterna e quem não cresce já estava condenado. Ele diz a mesma coisa aqui com outras palavras: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus. A condenação é justamente a ira de Deus permanecer, e a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que pecam, sobre aqueles que não reconhecem única e exclusivamente a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, como aquele que foi enviado por Deus para a nossa salvação. Que assim seja, que nós aprendamos com João Batista. Ele é que tem que crescer e nós diminuirmos, porque nós simplesmente temos que entender que ele foi enviado por Deus para fazer uma obra especial. Ele foi levantado na cruz, nos atraiu até ele, e ele é que nos concede o novo nascimento. O novo nascimento traz uma mudança radical, radical no sentido de raiz, radical no sentido que muda o nosso coração, nossas motivações, inclinações, nossos desejos, tudo muda. Nós ainda vivemos uma luta constante neste mundo porque ainda estamos aqui, mas o novo nascimento é uma mudança drástica. Você já passou pelo novo nascimento? Se não, clame ao Pai, peça a Ele: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero ser seu filho, eu preciso. Clame por Ele e Ele com certeza vai ouvir o seu clamor e a sua voz. Que Deus abençoe a sua vida e conceda um fim de semana espetacular e a paz do Senhor.